Diego Amorim com a gente, sempre trazendo algum recorte, algum assunto. E desde o fim de semana tem se falado muito a respeito do xingamento que a primeira-dama Janja fez ao multimilionário, bilionário Elon Musk. E o que isso pode acarretar, falando politicamente, e o que isso nos ensina, hein, Diego Amorim? Pois é, Michele, assunto polêmico, assunto que desperta emoções, que coloca as pessoas em lados, né, em quem apoia o xingamento da Janja, em quem não apoia o xingamento da Janja. Então eu trago aqui algumas reflexões para ajudar o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil a tomar a sua própria decisão também e tomar a sua própria opinião sobre esse assunto. Para quem está ainda fora do tema, eu digo para você rapidamente o que aconteceu, se por acaso você não viu aí no noticiário nos últimos dias, do fim de semana para cá. Nos dias anteriores à reunião do G20 no Rio de Janeiro, que aconteceram ontem e vão acontecer hoje, terminam hoje com líderes mundiais lá na capital fluminense, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, organizou um G20 social, um evento paralelo ao G20, uma espécie de esquenta para o G20, que inclusive foi chamado até na imprensa de Janja Palusa. Ela não gostou desse apelido. Pois bem, era uma cúpula que tinha ali como intenção e como objetivo já começar uma movimentação em torno do tema central que o Brasil propôs para esse G20, que é o combate à fome e à pobreza. E no último sábado, enquanto a Janja fazia ali nesse evento G20 social paralelo, né, uma esquenta para o G20 oficial, fazia um discurso defendendo a necessidade de regulamentação das redes sociais. Teve ali um barulho, enquanto ela falava, um estouro ali, um barulho. Ela se assustou, chegou a se abaixar, e aí naquele momento, como se ela estivesse se protegendo, ela disse assim: acho que é o Elon Musk. E aí ela se levanta e diz: eu não tenho medo de você, inclusive, e aí vem com o palavrão para o Elon Musk, que, diga-se de passagem, não é um palavrão, digamos assim, leve em inglês, não. Esse palavrão que ela utilizou é um palavrão forte, gente, sem puritanismos exagerados aqui, mas é um palavrão, digamos assim, palavrão mesmo, né? Depois disso, o presidente Lula, sem citar a esposa, a primeira-dama, disse que essa é uma campanha contra a fome, contra a pobreza, que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade. Eu lembro a você, ouvinte, que o Elon Musk vai assumir um cargo no governo de Donald Trump, que venceu a eleição americana no início desse mês e que vai voltar à Casa Branca em 2025. O Musk vai assumir o chamado agora Departamento de Eficiência do governo. Tirando o ministro do governo Lula, Paulo Teixeira, que veio a público para apoiar o xingamento da Janja, é praticamente unânime nos bastidores aqui em Brasília uma avaliação negativa desse episódio envolvendo a primeira-dama. A Janja, que a gente já falou disso aqui em outras colunas Conexão Brasília, Michele Nonato e ouvinte, desde o início desse terceiro governo Lula, ela tem como missão ali ressignificar o papel da primeira-dama no Brasil. A gente sabe que tem muito machismo enraizado, e tem mesmo. Se a primeira-dama Janja quer ressignificar o papel da primeira-dama, ótimo, mas não é assim que ela vai ressignificar o papel de primeira-dama. Quer mudar? Quer mais protagonismo para a primeira-dama? Quer acabar com aquela imagem da primeira-dama bela, recatada, do lar, que é uma sombra do presidente da República? Tudo bem, mas nada disso fará sentido, é a minha reflexão hoje, Michele Nonato, sem aquilo que a gente chama de liturgia do cargo, sobretudo quando se tratar de relações diplomáticas envolvendo Brasil e Estados Unidos. O Lula foi um dos primeiros presidentes de nação a reconhecer e parabenizar Donald Trump pela vitória contra Kamala Harris. O Lula, você pode gostar dele ou não, você pode achar o que você quiser do Lula, mas o Lula é uma pessoa que respeita a liturgia do cargo. E o que é a liturgia do cargo? É algo, Michele Nonato, que esse governo, inclusive a própria Janja, tanto criticou por não existir no governo anterior, que era o governo de Jair Bolsonaro, que era xingamento de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, 24 horas por dia. E foi também por isso que esse governo Lula chegou ao poder novamente, falando que o amor venceria o ódio,
que o amor venceria a falta de liturgia do cargo, em outras palavras. Foi quando a gente acabou na política com essa chamada liturgia do cargo que a polarização, ao meu ver, começou a ganhar contornos preocupantes. Foi quando a gente acabou com a tal da liturgia do cargo que a gente começou a pensar mais em lacração e viralização, que a situação chegou onde a gente chegou. Foi quando a gente acabou com a liturgia do cargo que as críticas a adversários, que são coisas comuns e naturais na política, viraram ataques a inimigos. Eu sei que tem gente, Michele Nonato, ouvinte, que tem ojeriza a ouvir isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui, a pessoa já está ali no carro dizendo, não, mas não tem que ter liturgia do cargo, coisa nenhuma. Né? Tem gente que não gosta mais da ideia de um político polido, de um político, digamos assim, arrumadinho, ponderado, moderado, que fala manso. As pessoas criaram uma víscera para falar de política que ninguém aguenta mais uma fala mansa. Tem que enfrentar o sistema, e para enfrentar o sistema é preciso esbravejar, é preciso xingar, é preciso tacar cadeira, é preciso puxar o cabelo, né? Só que isso tem um preço. Na política, concluindo o meu raciocínio, Michele Nonato e ouvinte aqui da Nova Brasil, na política, assim como na vida da gente também, tá? Não é só na política, não. Na vida pública é mais ainda. Se você quer assumir um protagonismo, você não pode se deixar levar 100% por aquilo que a gente chama de espontaneidade, pelo improviso, pela naturalidade. E eu digo isso porque está claro que esse xingamento da Janja ao Elon Musk não foi algo programado ali. Quem assistiu o vídeo sabe. Não foi algo pensado, ela não estrategizou aquilo. Foi algo espontâneo. Aconteceu ali aquele barulho e ela soltou o palavrão para o Elon Musk. Ah, mas eu odeio o Elon Musk, eu concordo com a Janja. Tudo bem, a Janja pode xingar quem ela quiser, ela tem o direito, ela é livre para xingar quem ela quiser lá no Palácio do Alvorada, quando ela estiver conversando com o marido dela, o presidente Lula, quando ela estiver nas plenárias internas lá do PT, ela pode xingar quem ela quiser. Agora, a partir do momento em que ela se coloca como protagonista de um evento prévio ao maior evento mundial de reunião de líderes mundiais, se coloca como uma representante do governo brasileiro, que é assim que ela se coloca, querendo ressignificar o papel da primeira-dama, e eu repito, aprovo e aplaudo a intenção da Janja de ressignificar o papel da primeira-dama. Aí, quando ela se coloca nessa posição, a minha avaliação é, não, ela não pode xingar quem quer que seja, por mais que esse xingamento esteja entalado na garganta de muita gente, como disse o ministro Paulo Teixeira. Na política é assim, Michele Nonato, basta uma palavra fora do lugar, e aí se essa palavra for um xingamento, isso fica ainda mais grave, para provocar um estrago. Tanto é que esse xingamento da Janja ao Elon Musk acabou ofuscando, sim, e contaminando, no mínimo, o noticiário do G20, que aconteceria dias depois, ontem e hoje, na capital fluminense. Qual vai ser o tamanho do estrago de um xingamento desse? É muito cedo para dizer. Brasil e Estados Unidos têm relações diplomáticas sólidas, consolidadas, de muitos e muitos anos. Não acredito eu, Diego, que um xingamento desse vá provocar ruídos grandiosos, mas é algo desnecessário, é algo que provoca um atrito, e repito, diante de um governo que não tem a mesma ideologia do governo Lula, são opostos, mas que o próprio presidente Lula, ao parabenizar e reconhecer a vitória do Trump imediatamente no início desse mês, ele faz uma sinalização de que ele tem a liturgia do cargo, de que ele tem a responsabilidade de ser presidente de um país que tem excelentes e que sempre teve excelentes relações com o governo americano. Deixo essa reflexão para os nossos ouvintes hoje, sabendo que é um tema polêmico, que desperta paixões e emoções, mas que aqui na minha missão de tentar levar uma política um pouco mais amena, tranquila, eu faço questão de dizer que isso não condiz com aquilo que a gente espera de uma boa política. Michele Nonato. Tá certo. Diego, obrigado pela reflexão de hoje, e certamente gera muita divisão, mas obrigado. Quinta-feira tem mais. Até quinta-feira. Até. Valeu, Diego.